deputados e senadores cumpriram o prometido. Na votação em plenário, não derrubaram os principais vetos do presidente Jair Bolsonaro, as mudanças que eles mesmos haviam feito na lei do orçamento. Em contrapartida, o presidente aceitou manter parte do dinheiro do orçamento separado para financiar projetos dos parlamentares. Dos 30 bilhões de reais que seriam aplicados nas emendas escolhidas pelo relator do orçamento, deputado Domingos Neto, 20 bilhões e meio serão mantidos. 9 bilhões e 600 milhões de reais vão voltar para o governo decidir como gastar. Pois é, se teve uma briga que os líderes no Congresso compraram nos últimos 2 anos, essa disputa se deu para garantir que as chamadas emendas do relator estivessem recheadas de dinheiro. Foi assim no debate do orçamento deste ano, quando o governo aprovou um texto que tinha tanto dinheiro para essas emendas que faltou para outras despesas obrigatórias. E como você acaba de ouvir, houve um debate muito parecido no ano passado. Nessa queda de braço, em 2020, o relator do orçamento ficou com 20 bilhões de reais em verbas para obras sob sua responsabilidade. E é aí que vem a questão: como ele usou esse dinheiro? O Tribunal de Contas da União e o Ministério Público Federal vão investigar suspeitas de um suposto orçamento paralelo que o governo estaria usando para atender aliados em troca de apoio no Congresso. E a principal linha de investigação, Juliana, é saber se o orçamento foi usado para controlar a fidelidade dos parlamentares nas votações. O governo elaborou até um ranking para medir a fidelidade dos seus aliados. E a liberação do dinheiro dessas chamadas emendas do relator quase sempre privilegia os parlamentares mais leais. Como revelou o jornal Estado de São Paulo, a caneta não fica na mão do relator, que leva o nome da emenda e, é lógico, o seu naco de dinheiro. Os recursos são liberados pelo Ministério que faz obras, no caso, o Desenvolvimento Regional do ministro Rogério Marinho. O líder do governo no Senado, Fernando Bezerra, por exemplo, garantiu 75 milhões de reais. O senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, líder do Centrão, também da tropa de choque na CPI da Covid, levou outros 30 milhões e por aí vai. Segundo o Estadão, a fome dos aliados é saciada por 3 bilhões de reais, que são liberados seguindo o humor do Planalto e a caneta do ministro Rogério Marinho. Afinal, como o governo viu nessas emendas de relator um mecanismo para privilegiar seus aliados, o que pesa para a liberação do dinheiro? E de que forma esse método levanta suspeitas sobre irregularidades com os recursos públicos? Esses são os temas do Ao Ponto desta quarta-feira. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran e nesse episódio conversamos com o repórter de economia Manuel Ventura e com o editor executivo Paulo Celso Pereira. Fique com a gente. Manuel Ventura, a gente está falando aqui de um nome, né? Emenda do relator, mas na verdade não é emenda do relator, é emenda dos parlamentares. O que são essas chamadas emendas do relator e como elas acabam se tornando um mecanismo para o governo agradar os seus aliados? Olha, Maltic, o orçamento do governo federal tem, tradicionalmente, as emendas individuais, as emendas que são dos parlamentares tradicionais, de execução obrigatória, que todo mundo tem direito de indicar. Ano passado, por exemplo, foram 16 milhões de reais que cada parlamentar tinha direito. Além dessas emendas, existem as emendas de bancada, as emendas de comissão, e desde 2020 existe um instrumento no orçamento que foi criado pelo Congresso chamado de emenda de relator, que é uma marcação no orçamento de despesas que são indicadas pelo relator geral do orçamento. E essas despesas elas são indicadas pelo relator geral do orçamento, só que elas são, na verdade, escolhidas por parlamentares da base aliada, geralmente da base aliada do governo, a maior parte da base aliada do governo. Diferentemente das emendas tradicionais, que a gente consegue ir lá nos sistemas do governo, rastrear, saber exatamente quem está indicando o quê, esse tipo de emenda não tem como fazer um rastreamento via sistemas oficiais do governo, porque o parlamentar indica de alguma forma para o relator, por mensagem, por ligação, por ofício, e o relator escolhe ali para onde vai essas despesas, coloca ali nos ministérios. É dessa forma que foi criada a chamada emenda de relator, que é uma categoria diferente de emendas parlamentares. Tem uma questão também importante nesse caso, que é o relator ele consegue indicar, por exemplo, ordem de prioridade para a execução de projetos. E isso é super importante para os parlamentares escolherem exatamente para onde vai o dinheiro.
Para adequar o orçamento às necessidades da máquina pública, foram cortados quase 30 bilhões de reais. O texto original aprovado pelo Congresso não previa dinheiro suficiente para pagar todas as contas obrigatórias, como salários e aposentadorias. Mas as chamadas emendas, verbas para obras e programas escolhidos pelos parlamentares, tiveram valor ampliado. Para agradar a base aliada, o governo manteve parte das emendas. Vamos dimensionar um pouco esses recursos, né? Quais foram os valores destinados para essas emendas do relator no orçamento de 2020, esse que tem já uma série de gastos contratados, inclusive? Quanto é para esse ano e quanto que a gente pode comparar isso em relação ao total que o governo federal dispõe para investimentos? Olha, 2020... Primeiro eram 30 bilhões, acabou depois que houve um acordo ali e ficou 20 bilhões de reais para as emendas de relator. É um valor parecido com o que ficou para as emendas de relator em 2021, que é 19 bilhões de reais. Esse valor era bem maior, viu? Era em torno de 30 bilhões de reais, só que o governo vetou, depois do ministro Paulo Guedes da Economia, dizer que o orçamento estava inexequível. Houve uma série de vetos e esses vetos atingiram as emendas de relator, deixando essas emendas hoje em 19 bilhões de reais. Para a gente fazer uma comparação, hoje o orçamento de investimento do governo federal em 2021, que é um ano que a gente consegue fazer uma comparação melhor, ele é de 25 bilhões de reais. Desse total de 25 bilhões de reais, 9 bilhões de reais são de emendas de relator. Quer dizer, cerca de quase metade do orçamento desse ano de investimento do governo federal é de emenda de relator. Orçamento de investimento é aquisição de equipamentos ou obras, por exemplo, tudo isso está nesse contexto de orçamento de investimento. É possível demonstrar que essas emendas de relator acabam servindo como moeda de troca do Planalto em troca de apoio no Congresso? Isso fica demonstrado como? Como as emendas de relator elas não são obrigatórias, o governo e o parlamentar, o relator, ele coloca os gastos, ele escolhe os gastos que ele vai executar, que ele quer que seja executado de acordo com pedidos e de acordo com a preferência de determinados parlamentares ou do próprio governo. Então, o parlamentar escolhe, por exemplo, fazer um asfaltamento numa região do interior da Paraíba, por exemplo, que é comum esse tipo de obra. Ele escolhe essa emenda, mas na verdade foi escolhido por um parlamentar aliado dele. E isso não fica junto das emendas tradicionais que esse deputado ou que esse senador tem. E isso é uma forma de o governo fazer aliados, porque o governo, geralmente o relator do orçamento, ele é uma pessoa próxima ao governo. Esse ano foi o Márcio Bittar, o senador Márcio Bittar do MDB do Acre. Geralmente esse relator é próximo ao governo e esse relator atende ali os acordos políticos que são montados em torno do orçamento, privilegiando as bases do governo federal. Agora, Manuel, a equipe econômica acompanha sempre esse debate do orçamento, né? Tudo isso é combinado entre o Ministério da Economia e o Congresso. Esse orçamento foi aprovado dessa forma, com a anuência do Ministério da Economia. Depois até o ministro Paulo Guedes começou a criticar o orçamento de 2021 e a gente acompanhou toda aquela polêmica, né, de cortes de emendas e tal. Mas essas emendas de relator estão dentro do combinado, né? Olha, o Ministério da Economia tem um discurso nos bastidores que é um discurso de que o Ministério da Economia não faz acordos, ele apenas verifica se os acordos políticos estão cabendo dentro do orçamento público. O nosso apelo final é justamente que os acordos políticos têm que caber nos orçamentos públicos. O discurso, inclusive, desse ano é que o acordo que foi feito lá no orçamento extrapolou o orçamento público, deixou, nas palavras do Paulo Guedes, o orçamento público inexequível. Por isso que o Ministério da Economia reclamou. O Ministério da Economia costuma reclamar quando o orçamento fica inexequível. No ano passado também houve uma reclamação porque as emendas de relator elas estavam tão grandes que que o relator tinha mais poder do que alguns ministros em seus próprios ministérios. E isso tornava o manejo da máquina pública mais complicado, de acordo com o Ministério da Economia. Então eles reduziram no ano passado e nesse ano o problema era um pouco parecido com esse. O ministro da Economia pediu alguns vetos, os vetos foram aceitos pelo presidente, alguns recursos foram vetados, que eles dizem no discurso do Ministério da Economia que não fazem acordos, os acordos são feitos pelos políticos, pelo Palácio do Planalto, que a economia apenas executa o que é possível. E nesse ano eles identificaram que alguns bilhões de reais não estavam acima do acordo. O acordo inicial, só para lembrar, era de 16 bilhões de reais de emenda de relator.
Existia esse acordo de deixar 16 bilhões de reais nas emendas de relator. Acabou subindo muito para além disso, as emendas nesse ano, no primeiro momento para 30 bilhões de reais, e depois dos vetos isso caiu para 19 bilhões de reais. Bom, Manuel, e no contexto do uso desses recursos, dessas emendas de relator, quem pilota isso dentro do governo? Parece que todas as atenções estão direcionadas para o ministro Rogério Marinho, do Desenvolvimento Regional, né? Nesse contexto, o Ministério do Desenvolvimento Regional foi o que mais ganhou recursos com as emendas de relator neste ano e no ano passado. Neste ano especificamente, nos bastidores, é que foi o próprio ministro Rogério Marinho, junto com o ministro Luiz Eduardo Ramos, hoje na Casa Civil, que negociaram os aumentos das emendas de relator e escolheram ali para onde é que iriam algumas obras. Para a gente ter noção, do total das emendas de relator nesse ano, que é próximo de 19 bilhões de reais, cerca de 19 bi, 6 bilhões de reais são do Ministério do Desenvolvimento Regional, que é o ministério que fica com grande parte desse recurso. Manuel Ventura, muito obrigada pela participação, bom trabalho para você. Valeu, Manuel, um abraço. Obrigado, gente, até a próxima. Paulo Celso Pereira, não é de hoje que os governos usam orçamento para cooptar aliados no Congresso, né? Mas por que o uso desse mecanismo agora para fazer isso, né? As emendas de relator, e o quanto esse método é transparente ou não? Esse método novo, né, digamos assim, da emenda de relator, ele não é nada transparente, na verdade, né? O Congresso veio tentar aprimorar o mecanismo das emendas no momento em que ela criou a chamada emenda impositiva, né? Historicamente, os parlamentares têm direito de fazer emendas ao orçamento. E o que são essas emendas? Essas emendas são pequenas intervenções naquela região onde ele representa. Pode ser desde a compra de uma ambulância para uma comunidade que não tem atendimento médico, pode ser uma pequena estrada vicinal numa área rural, são as mais diversas coisas, pode ser um leito hospitalar, enfim. Essas emendas, elas historicamente são muito importantes para os parlamentares, porque é uma forma deles manterem contato com as suas bases. Talvez seja a forma mais clássica nas últimas décadas dos parlamentares dialogarem diretamente, sobretudo com as áreas mais pobres das regiões onde eles são votados. Uma emenda parlamentar é um dispositivo para que você traga orçamento. Então o deputado ele é o representante do povo, então ele traz aqui, são prioridades e apresenta a sua emenda para que venha o dinheiro federal. Só que nas últimas décadas, e aí a gente pega o governo Fernando Henrique, o governo Lula, o governo Dilma, como funcionava essa dinâmica orçamentária? O deputado chegava, apresentava uma emenda dessa ao orçamento e dizia, olha, eu quero fazer a obra tal, quero comprar uma ambulância para tal lugar, etc. E o governo, ao longo do ano seguinte, né, quando o orçamento começa a ser executado, ele ia pagando aquelas emendas ali de acordo com a vontade do governo. E essa era a forma como se manipulava e se cooptava a base parlamentar. O governo, digamos, do PT, por exemplo, chegava e pagava mais emendas da base aliada dele. O governo do PSDB, por sua vez, pagava mais emendas da sua própria base aliada. E menos emendas da oposição. A gente sempre fazia reportagens mostrando que os partidos de oposição tinham poucas emendas pagas e os partidos da base do governo tinham muitas emendas pagas. E aí era possível saber, era transparente naquela época, que o deputado A, que era da base governista, tinha conseguido a execução de tantos % das emendas a que ele tinha direito, enquanto o deputado da oposição não tinha conseguido executar as suas emendas. Essas emendas de relator acabam com essa possibilidade da gente acompanhar de que forma o recurso está sendo gasto, porque você não sabe mais quem é o verdadeiro autor daquela emenda. Em tese, elas são do relator do orçamento, mas na prática é um grande acordo político que só o Planalto e os parlamentares envolvidos sabem quanto cada um está recebendo. Então, essa emenda de relator, que vem depois de uma medida que era positiva do Congresso, quer dizer, quando o Congresso cria a obrigatoriedade do governo executar as emendas parlamentares individuais, ele acabava com aquela hipótese que a gente estava falando agora há pouco, do governo dar mais dinheiro para a base governista e menos dinheiro para a oposição. Quando ele cria agora a emenda de relator, ele passa a ter um fundo que ninguém sabe quem é que está controlando, ninguém sabe quem está gerindo de verdade aquele fundo.
Pois é, Paulo Celso, e aí a gente olha da forma como esse dinheiro acaba chegando na ponta, né? Aí essa falta de transparência até que ponto começa também a virar suspeita de irregularidade com o uso do dinheiro público? Eu acho que aí, Malti, que a gente entra na etapa seguinte da discussão, né? Primeiro vem a etapa da destinação ali, o parlamentar consegue tantos milhões para a cidade tal, para fazer tal obra, ou para comprar o trator, ou para comprar a ambulância. Depois vem essa licitação, né? Aí a prefeitura local lá vai efetivamente realizar a compra. Qual é o problema disso? É que a gente viu historicamente, e aí a gente tem muitos casos historicamente disso, né? De comprovados casos de corrupção envolvendo esses recursos. A gente teve nos anos 2000 ali, por exemplo, a gente teve aquele caso das ambulâncias, né? Que virou os sanguessugas. Na Operação Sanguessuga foram cumpridos 46 mandados de prisão contra políticos e assessores. A acusação era desvio de verbas do orçamento da União por meio da compra superfaturada de ambulâncias por prefeituras. E assim, como funciona basicamente? Os deputados federais têm muita relação com os políticos locais. O Brasil tem 5.570 municípios e 513 deputados. Então, em geral, o deputado federal é muito maior do que os prefeitos. Quando a gente pensa na capital, a gente sempre acha que o prefeito é maior, mas quando você vai para o interior, o deputado federal é muito mais importante do que o prefeito. Então, alguns parlamentares fazem daí irregularidade, casos de corrupção, caixa de campanha, mandando essas emendas para a sua localidade ali, e aí fazendo acordo com os prefeitos, com empresários corruptos. São muitos casos conhecidos de corrupção, mas que essas emendas parlamentares nas pequenas cidades são também, quer dizer, tem dois lados. De um lado elas são importantes, porque essas pequenas cidades têm muita dificuldade de ter acesso a recursos federais, por outro é inegável que historicamente são uma conhecida fonte ali de casos de corrupção. PC, tem muita gente comparando esse caso agora com o mensalão do governo do Lula e com anões do orçamento lá nos anos 90. Tem semelhança ou são situações distintas? Carol, eu acho que tem, até este momento, tá? É importante a gente saber, né? Porque a gente não pode pegar o mensalão e os anões do orçamento, o que a gente sabe depois de todo o fim da apuração, e comparar com um caso que a gente sabe tem menos de uma semana. Mas o que se sabe até agora são casos muito incomparáveis. Porque o caso atual é um caso de fisiologismo clássico, né? O que ficou demonstrado até este momento de forma categórica o governo Bolsonaro, que chegou ao poder dizendo que não ia fazer negociata com políticos, não ia fazer coalizão parlamentar, porque é importante lembrar isso. O governo Bolsonaro, quando ele ganha a eleição, ele diz: não, eu não vou negociar com partido, eu só vou negociar com bancada temática. Então, eu vou ter o voto da bancada da bala, da bancada evangélica e da bancada ruralista e vou tocar meu governo. Foi um desastre, os primeiros 2 anos ele não teve base parlamentar nenhuma, continua tendo uma base bem frágil, mas ainda assim menos pior do que nos primeiros 2 anos, e aí ele veio a buscar a solução para cooptar a sua base parlamentar. E o que se conseguiu mostrar agora qual é a forma que foi feita essa cooptação. Essa cooptação foi feita através desse instrumento, as emendas de relator, que são absolutamente não transparentes, que você não consegue acompanhar como os parlamentares estão sendo beneficiados. Isso é um instrumento de cooptação parlamentar, só que isso é muito comparável à distribuição de verba orçamentária que existia nos governos anteriores, né? Quando a gente falava que o presidente fulano bancou as emendas do PMDB ou de qualquer partido da base. Isso vale porque isso a gente tem que ser claro, né? Esse instrumento de cooptação via orçamento foi feito por vários governos, né? Pelo governo Fernando Henrique, pelo governo Lula, pelo governo Dilma, pelo governo Temer. Então, esse instrumento de cooptação orçamentário, ele é semelhante. A grande diferença é que antes você sabia, agora é muito menos transparente do que era antes. Mas eu acho que ainda está muito longe da gente poder fazer uma comparação
com casos como o dos anões e o caso do mensalão, que são casos que ficou provado ao fim das investigações que eram grandes esquemas de corrupção. Então essa eu acho que é a separação. Eu acho que ainda não há, nesse momento, como se tratar esse caso como um grande esquema de corrupção até este momento, porque a gente acabou de começar a descobrir e a se aprofundar no caso. Ainda é muito cedo para fazer esse tipo de comparação. Segundo reportagem do jornal O Estado de São Paulo, deputados e senadores indicaram a compra de tratores e outras máquinas agrícolas com preço, de acordo com o jornal, até 259% acima dos valores de referência fixados pelo governo. Parlamentares indicam repasse para o município por meio de um convênio do Ministério do Desenvolvimento Regional. Normalmente a gente imaginaria que o Ministério do Desenvolvimento Regional fosse o primeiro interessado em demonstrar quem pediu determinada obra, mas isso até o momento não ocorreu. Você acredita que, de alguma forma, o governo ou os parlamentares aliados, né, os principais beneficiários dessas emendas de relator, podem ficar mais intimidados para usar esse instrumento daqui por diante, já sabendo que esse tipo de verba agora está sob escrutínio público? Bom, Tiki, de tempos em tempos a gente vê o Congresso mudar as regras de aplicação desses recursos, em geral quando surge um escândalo, né? Isso ocorreu em vários escândalos, inclusive no dos anões do orçamento. Eu acho que é possível que o Congresso amanhã resolva fazer uma nova distribuição desses recursos. Voltando, é importante a gente aguardar e avançar na apuração. Eu acho que os veículos de imprensa todos estão trabalhando e atentos a esse caso. Eu acho que é um caso que o Ministério Público não vai ter como fugir dele. O Tribunal de Contas da União já foi acionado a mergulhar nesse caso. Eu acho que em breve a gente vai ter maior conhecimento sobre como essa verba foi aplicada e aí a gente vai saber qual é o tamanho do problema que a gente tem pela frente, né? Isso é o quê? É mais um grande episódio que mostra o funcionamento do fisiologismo no Brasil, ou isso é um grande esquema de corrupção? Isso é uma pergunta inicial que a gente vai ter para saber qual vai ser o desfecho de toda essa história. PC, entre os nomes beneficiados estão nomes graúdos no Congresso, né? O presidente da Câmara, Arthur Lira, o presidente do PP, Ciro Nogueira, o ex-presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que continua sendo uma figura muito influente na casa. Qual é a relação disso, da liberação de verbas e do poder atrelado a isso, com a disputa de poder no Congresso, né? A própria disputa pela presidência da Câmara e do Senado? Carol, eu acho que a profundidade desse caso, das emendas de relator, ela vem explicar alguns dos movimentos importantes dos últimos 6 meses, do último ano no Congresso, né? Como alguns parlamentares ganharam rapidamente muita força, enquanto outros perderam. Acho que o caso do presidente da Câmara, Arthur Lira, é um dos mais emblemáticos. Proclamo eleito presidente da Câmara dos Deputados para o biênio 2021-2023. O ilustre deputado Arthur Lira. Ele teve uma vitória muito, muito relevante na Câmara e conseguiu crescer no Congresso rapidamente. É claro que ele tem uma história dentro da casa, é claro que ele era querido por vários dos seus pares, mas quando você vai acompanhando assim, o poder, não é típico, por exemplo, a facilidade do esvaziamento que ele conseguiu fazer do ex-presidente Rodrigo Maia e a sua consolidação em seguida como principal líder político da casa. Vários parlamentares que ajudaram, por exemplo, a desestruturar dentro do DEM mesmo, a enfraquecer o ex-presidente Rodrigo Maia dentro do DEM, por exemplo, hoje são apontados como beneficiários dessas emendas. O poder que líderes do Centrão tiveram nos últimos meses e no último ano, também, de repente, você percebe o peso que essas emendas de relator podem ter tido. Porque, assim, voltando à visão mais positiva, digamos assim, do papel das emendas parlamentares,
se você pegar apenas pelo aspecto positivo, ele também se explica, né? Boa parte dos parlamentares chega ao Congresso tendo compromissos paroquiais, e paroquiais não no mau sentido, não. Ele tem um compromisso de melhorar aquela comunidade ali da onde ele vem, aonde ele foi bem votado, aquele bairro, aquela pequena cidade, e ele melhora aquele local conseguindo, às vezes um trator, a gente fala de um trator, dependendo da cidade em que chega um trator, que você passa a poder terraplanar os estradas de terra, às vezes isso é muito importante para aquela comunidade. Então, para o parlamentar que trabalha ali na ponta, é importante ter acesso a esses recursos. E se de repente surge um político dentro do Congresso que fala, olha, se alia comigo, me ajuda aqui a ganhar mais força, que eu vou conseguir para você um recurso lá para a sua cidade, para o seu bairro, ele vai, porque no fim, muitos parlamentares se veem legitimamente como representantes desses interesses locais, os interesses dos eleitores dele nessas pequenas comunidades. Paulo Celso Pereira, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no Ao Ponto. Um abraço e bom trabalho. Valeu, PC. Até a próxima. Obrigado a vocês. Um abraço grande. Tchau, tchau. Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A produção foi do João Pedro Fragoso e a edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.